Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Neste vídeo, quero aqui trazer uma meditação na Palavra de Deus sobre a guarda do sábado. E também falaremos dentro do capítulo 20 de Êxodo sobre dois mandamentos interessantes, que é a guarda do sábado, que está inclusiva dentro dos 10 mandamentos, como também o tratado da idolatria. Por que não adorar as imagens de esculturas? Porque a igreja tem por guarda a observação de não ter ídolos, a guarda ou o costume de adorar, usando aí métodos através das imagens de esculturas, né? Então vemos por que surgem perguntas a respeito da guarda do sábado. Em Colossenses capítulo 2, nós temos aqui a Bíblia Sagrada. Bíblia de anotações de esboço, que é traduzida por João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia que é composta dos 66 livros. Nesta Bíblia nós não temos aí os livros de Macabeus, né, de Judite, de outros escritores, porque a igreja não considera estes livros inspirados, por haver muitos erros teológicos, né, que dão brechas para que se entenda que eles não são inspirados. Então a Bíblia é composta de 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, que nos dá o direito de entender, e em todas as interpretações destes 66 livros, é entendido que existem bases de verdades, né, que compõem a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Então, no livro de Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, eu vou resumir para o vídeo não ficar muito grande, o versículo 14 até o 17. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de qualquer maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vemos aqui Paulo com toda
a sua capacidade de interpretar a lei, a Bíblia diz que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, educado em todas as instruções da lei, e Paulo se converte ao cristianismo e ele é então capacitado pelo Espírito de Deus a trazer interpretações da lei e difundindo isto de forma que é entendido que Paulo, na verdade, estava dando continuação a esta grande obra que Cristo havia realizado no Calvário e que ele havia estabelecido, que é a igreja. E ele disse para seus discípulos que ele estava edificando a sua igreja sobre esta rocha, sobre esta pedra, a pedra. Pedro disse que a pedra era Cristo. Então, com noções básicas no Antigo Testamento, Paulo, ele sabe diferenciar quais eram a vontade de Deus para a igreja. Então, Paulo recomenda que a igreja não tinha por obrigação de observar guardas de sábados. Então, aqui no versículo estamos vendo, versículo 17, que as guardas dessas coisas, como no caso do sábado, luas novas e outros ritmos de dias de festas que eram relacionados às cerimônias de Israel, tudo isto fazia como que era sombra das coisas futuras. E como sombra, a realidade desta sombra agora apontava para Cristo. Então ele resume no versículo 17 dizendo que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Então o corpo é Cristo. As sombras haviam ficado para trás. As sombras apontavam para algo que era concreto, o corpo de Cristo. Então a igreja agora tem não a sombra, mas nós temos o corpo, a revelação que é Cristo. Então, dentro destes princípios, é entendido que a igreja não tem por obrigação de guardar e observar sábado. Mas se o sábado era mandamento, por que a igreja não tem por obrigação de guardar o sábado? Nós vemos em Levíticos 16, 31, o sábado é dado para Israel como estatuto perpétuo. Se é perpétuo, será que a igreja não fazia parte da perpetuidade dos tempos futuros da nação de Israel? Nós vamos entender por que isso. Levíticos 19, 30. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 30. Aqui fala dos meus sábados. Temos que prestar atenção nisto. Não é só o sétimo dia. O sétimo dia é um sábado. Mas aqui, na lei, na observância exigida por Deus à nação de Israel, ele se trata dos meus sábados. Levíticos 25, verso 4 e 7. Um ano sabático, porém ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semeareis o teu campo, nem podarás a tua vinha. Dando sequência aí neste texto de capítulo 25 de Levítico, do versículo 4 até o versículo 7, tem aí
um relacionamento envolvendo o sábado que, apesar de não ter eles o direito de trabalhar na vinha, de podar a sua vinha, de trabalhar na terra, teria que dar descanso à terra. Aquele que fosse escravo de um hebreu, de um israelita, deveria dar a ele também o descanso um ano todo, porque se tratava do 7º ano. Este 7º ano era um requerimento divino que a nação de Israel deveria estar descansando o seu corpo físico, como também dando descanso à terra, um ano todo. Um ano todo. Então não era só o 7º dia. Se para guardar o 7º dia fosse algo tão preciso, seria muito fácil, porque ficar um dia e dizer que estava guardando o sábado, não varrer a casa, não sair mais de que 2.000 côvados, não fazer nenhuma caminhada no caso, o hebreu tinha por obrigação de ficar só ao redor da sua casa. E então seria muito fácil dizer que está guardando o sábado, porque no sábado é que eu vou na sinagoga ou vou na igreja, é no sábado que eu realizo o culto, para dizer que estou guardando o sábado. Isto não significa guardar sábado. A guarda do sábado requerida por Deus a Israel envolvia o 7º dia, o 7º ano e também o ano do jubileu, que perfazia quase 3 anos de descanso. O ano do jubileu repetia a cada 50 anos. A cada 50 anos em Israel chegava o tempo do judeu guardar e festejar o ano do jubileu. E neste ano, o que acontece? Estamos dizendo aqui que a cada 7 anos era um ano sabático. Então, quando chegava o ano 49, que era um 7º ano, 7 vezes 7, 49. Então, no 49º ano, era um 7º ano. Então, tinha o ano 50, depois do ano 49. Então, ficava o ano 49, os 50, 2 anos completos, quase 3 anos, para que se voltasse novamente a trabalhar na terra. E no ano do jubileu deveria ser dado a liberdade ao escravo hebreu, ao escravo gentil. E por um período de quase 3 anos a terra ficava livre da ferramenta do homem, e o homem descansava a terra como a terra descansava do homem. E a cada 7 anos repetia isto, um ano todo completo, sem trabalhar na terra. Esta era a lei da observância do sábado. E é por este questionamento que, no capítulo 20 de Ezequiel, capítulo 20, deve ser lido com muita atenção, que a inspiração divina usa o profeta e Deus reclama através do profeta contra a nação de Israel, capítulo 20 de Ezequiel, porque a nação de Israel não conseguiu ser fiel na guarda dos sábados. E aí, por diversas vezes, Deus quis dar um fim àquela nação, entregando eles nas mãos de seus inimigos. Capítulo 20 de Ezequiel. 2 ou 3 vezes Deus pretendeu entregar a nação de Israel aos seus inimigos por eles terem falhado na guarda do sábado. Então, guardar o sábado não era só o 7º dia. Seguindo ainda,
Como a nação de Israel não conseguiu ser fiel na guarda do sábado, nós temos na revelação de Daniel, quando ele fala que o povo de Israel deveria ser levado ao cativeiro, e fala de 70 anos do cativeiro. Tanto Daniel fala, como também Jeremias, profeta Jeremias. 70 anos estava reservado para que aquele povo ficasse em um cativeiro na Babilônia. Só que na revelação de Daniel, quando ele ora a Deus, parece que no capítulo 22 de Daniel, ele ora a Deus porque dava os 70 anos e aquele povo já estava no cativeiro, e cumpria os 70 anos e eles não saíam do cativeiro. Então Daniel foi orar. E quando ele ora a Deus para ter uma resposta sobre isto, Deus vem falando com ele: 70 semanas de anos estão designadas ao seu povo. 70 semanas de ano. Então não é mais 70 anos, passa para 70 semanas de anos. Isto corresponde a 490 anos. E aí fala que estes anos começaria a ser contado a partir de ter dado a ordem para se reedificar Jerusalém. E então, estes anos relacionados a um tempo de cativeiro e dispersão era um juízo que estava acontecendo sobre a nação de Israel por eles não terem observado a guarda do sábado. Então, no ano 483, que foi o ano que Jesus foi entregue ao martírio, a ser sacrificado no Calvário, cumpria ali uma etapa das profecias, onde no livro de Daniel fala que o Messias seria tirado. O Messias que foi dado ao seu povo, ao povo de Israel. Então, no ano 483, contando desde a época da ordem dada para reedificar Jerusalém, 483, para arredondar as 70 semanas que Daniel diz, faltava 7 anos, porque o Messias foi tirado no ano 483, faltava 7 anos. Nesses 7 anos que falta, aí enquadra o arrebatamento da igreja. Por que 483 ele foi tirado e falta 7 anos? No ano 483 é de ser entendido que foi o ano da crucificação. Nesse período em que encerra este calendário informado por Daniel, 483, faltando 7 anos para completar 70 semanas, aí o Messias foi tirado no ano 483, ele é o Redentor. Por que Israel, ou seja, a igreja tem Cristo como seu Redentor? Porque ele cumpriu as profecias. Ele foi cumpridor de toda a lei, ele cumpriu as profecias. Ele cumpriu em si, no derramamento do seu sangue, a sua fidelidade, sua perfeição. Ele era o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele é o Redentor dado para Israel, mas Israel não o reconheceu. Como eles não o reconheceram, o rejeitou. Mas aí o apóstolo diz: mas a todos quanto nele creriam receber, dar-se-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Parece que é João capítulo João capítulo 3, no decorrer de todos os versículos aí vai estar esses textos.
Então, falta 7 anos para cumprir as 70 semanas de Daniel. E é neste propósito que vem Cristo arrebatar a sua igreja. Inicia-se então, após o arrebatamento, uma contagem de 7 anos, que é os 7 anos da grande tribulação. E neste tempo a nação de Israel vai reconciliar com Deus e reconhecer que aquele que eles haviam transpassado na cruz é agora o seu Messias, esse que arrebatou o seu povo, a sua igreja, levou, e depois, no finalzinho da grande tribulação, período de 7 anos, concretiza então os 490 anos. Então, esses 490 anos, que é contado desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, encerrando 483 com a crucificação do Messias, e unindo este tempo com os 7 anos da grande tribulação, encerra as 70 semanas designadas ao povo de Israel. O que é isso? Um tempo de entrega aos seus inimigos. No ano que Jesus ministrou, Israel estava debaixo do jugo de Roma. E desde que Cristo foi assunto aos céus, no ano 70 depois de sua morte, Israel veio a ser perseguida por Roma e foram despatriados e espalhados por todo o mundo, cumprindo aí essas profecias de Ezequiel capítulo 20. Bem, voltando ao mandamento sabático, então por isso tudo aí a nação de Israel esteve perecendo lá no passado e estará também no decorrer da grande tribulação, e por muito mais é que eles não reconheceram Jesus de Nazaré como sendo seu Messias. E aí Deus está entregando a nação de Israel aos poderes dos seus inimigos. Mas por que não guardar o sábado se o sábado era mandamento? Então vemos isto aí, essas dificuldades. Por quê? Porque não era só observar o 7º dia, o 7º ano e também o ano do jubileu. Então a igreja tem a mente de Cristo. As revelações da palavra começam com os apóstolos, e Paulo dá uma grande informação teológica que interpreta a lei, e através dessas interpretações, a iluminação do Espírito vem deixando a igreja consciente do que é de ser feito e daquilo que não é de ser feito. A igreja compreende entre servir a Deus e o que não é servir a Deus. Então, temos a obrigação de buscar a revelação divina para saber o que devemos obedecer e o que não podemos aceitar. Então é por isso que não temos obrigação com sábados. Vamos para o outro ponto de vista bíblico aqui. Em Êxodo, ainda no capítulo 20, nós vamos falar agora sobre imagens de esculturas. Por que o crente não adora a Deus usando imagens de escultura? Por quê? A referência está em Êxodo capítulo 20. Capítulo 20 de Êxodo é o básico para os 10 mandamentos, é um desenrolar dos 10 mandamentos. Como falamos no sábado, o sábado está relacionado ao
texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. E aí, os estatutos relacionados aos sábados no livro de Levíticos, que nós falamos aqui. Levíticos 16, 31, Levíticos 19, 30, Levíticos 25, de 4 a 7, e também Ezequiel, capítulo 20, versículo 13. Então, mandamento sobre o sábado está no versículo 8 de capítulo 20. E estatutos relacionados ao sábado, livro de Levíticos e Ezequiel. Alguém pensa assim, tem que guardar o sábado, porque o sábado faz parte do mandamento. Mas uma coisa é, não tem como guardar um mandamento e não cumprir com seus estatutos. O que é mandamento e o que é estatuto? Vamos entender. Vou falar numa outra parte de um dos mandamentos, que é: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é? Isso é um mandamento. Seria muito fácil só honrar o pai e a mãe. Pronto, ponto final. Só que os estatutos relacionados a esta guarda da honra do pai e da mãe, os estatutos mais na frente, quem lê a Bíblia, livro de Deuteronômio, Levíticos, informa sobre os estatutos, que fala de relacionamentos. Lá vai estar dizendo: não te deitarás com a tua tia, porque ela é irmã da tua mãe ou irmã do teu pai. Não veja a nudez dela ou dele, da sua tia ou do seu tio. Então, a guarda dos mandamentos compromete com a observação dos estatutos. Então é por isso que não tem como eu pensar que estou guardando o sábado, o sétimo dia, e não ter compromisso com a guarda do sétimo ano e com a festa do jubileu. Não. Então é por isso que nem todos os mandamentos, falar que guarda os 10 mandamentos, não existe isso. É por isso que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Cristo cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu. Agora a igreja observa o mandamento de Cristo, que é amar uns aos outros assim como ele nos amou. E a regra estatutária deste amor é um outro ponto de vista que é interessante: obedecer e praticar. Não vamos aqui falar porque senão fica extenso demais, né? Voltando aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas. Não te encurvarás a elas, nem as seguirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o Salmo 115, do versículo 2 ao versículo 8, tem uma pergunta: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? O Salmo 115, do versículo 2 ao versículo 8, é bom de ser meditado, lido, porque é um salmo correspondente. Isto aqui está ligado a isto que eu estou dizendo sobre estatutos, relacionados aos versículos 3, 4 e 5 dos 10 mandamentos, que se trata do mandamento, das ordenanças que Deus
exigiu que seu povo não tivesse outros deuses diante dele, que não fizesse para si imagem de esculturas, nem semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra ou nas águas. Não te encurvarás a elas, quer dizer, não posso me prostrar diante de uma imagem de escultura. Êxodo capítulo 20. Esta é a palavra de Deus. Os estatutos ligados a este mandamento de não adorar imagem de escultura e nem de encurvar a elas, o que quer dizer? Estatutos está em Salmos 115, versículo 2 e ao versículo 8. É onde vai dizer: o ídolo das nações tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpam, tem olho, mas não vê, tem pés, mas não andam. E semelhantes a eles tornarão aqueles que o adorem. Então, por que eu não adoro o ídolo? É porque eu não quero me tornar semelhantes a eles. Coloquei também 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 1, que diz assim, é interessante porque alguns tomam esses versículos de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, e Hebreus, capítulo 6, versículo 10, onde fala dos santos. Santos. A palavra santos ou santo na linguagem hebraica não tem nada a ver com a palavra ídolo ou imagem de escultura. Porque alguns vão dizer que a igreja primitiva tinha um cuidado e um zelo com os santos, pensando que santos está relacionados a imagens de escultura. Só que a linguagem hebraica, nós temos que entender que a linguagem bíblica, ela foi escrita num pensamento hebraico. A Bíblia é um livro diferenciado de todos os livros da nossa linguagem portuguesa, porque nós temos a Bíblia Sagrada traduzida na nossa fala, porém, ela tem um pensamento hebraico e grego. Então, na linguagem hebraica e na linguagem grega, a palavra santo era apontada para aquele que servia a Deus, estava encarregado de cumprir uma tarefa em favor da igreja. Então, eram pessoas, eram às vezes famílias inteiras compromissadas com as missões. E aí, quando Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever santos. Aqueles que estavam também trabalhando eram pessoas vivas, santificadas pela palavra de Deus, envolvidas na obra. Eram pessoas que tinham contato com pessoas. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostraste enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Então eles serviam aos santos e ainda o estavam servindo, quer dizer, enquanto alguém estava cumprindo uma tarefa, existiam aqueles irmãos participantes da igreja que no decorrer dos trabalhos missionários sustentavam os santos que estavam mais envolvidos, mais aprofundados e ligados a estas tarefas espirituais, que eram o evangelismo,
era estar fazendo visitas em outras nações, então precisava de que alguém dentro, ou seja, a igreja que ficava, sustentasse aqueles que estavam indo a serviço do reino de Deus, que eram aqui apontados como os santos. E o servir aos santos é estar garantindo uma